Olá a todos, meu nome é Arthur Gouveia da Costa Araújo, estou presidindo aqui a apresentação do nosso segundo trabalho prático da turma de prática de eletromagnetismo com o professor Gerardo e apresentando agora o meu grupo, pessoal, podem falar. Boa noite, sou o Matheus Santana. Boa noite, minha gente. Sou o Rodrigo. Olá, sou Tamires. Bom, então vamos dar início aqui à apresentação do trabalho. Os tópicos a serem apresentados aqui vão ser esses quatro: um multiplicador de tensão, uma balança capacitiva, um projeto mostrando a rigidez elétrica do ar através de um multiplicador de tensão e a simulação de linhas de campo elétrico. Falando primeiramente sobre o multiplicador de tensão. Bom, o funcionamento do multiplicador de tensão basicamente é um circuito com um capacitor e uma fonte, com vários capacitores, aliás, e uma fonte, que arranjados de uma maneira específica, ele possui uma tensão contínua de saída com um múltiplo inteiro do valor do pico de tensão de entrada. Ele, basicamente, no funcionamento, ele carrega um capacitor, o primeiro capacitor, aí descarrega ele e joga para o segundo capacitor, carrega o primeiro de novo, joga para o segundo carrega para o terceiro, e aí ele carrega todos, e todos esses agem como pequenas fontes e elas aumentam a tensão do circuito. Tem várias aplicações para esse tipo de equipamento, como, por exemplo, antes de falar aqui sobre o circuito, como, por exemplo, um flash de câmera. Flash de câmera é um caso como esse, em que a gente precisa de uma tensão muito grande para acender aquela lâmpada forte e por um curto período de tempo, só na hora da abertura do obturador da câmera. E bom, aqui sobre o funcionamento eu já dei uma explicada mais ou menos, mas a gente tem aqui um esquemático. Basicamente, a gente tem esse capacitor 1 e esse capacitor 2. Aqui esse multiplicador ele não é automático, a gente que tem que mover os circuitos. A gente liga a chave 1 para carregar o capacitor 1, depois abre ela, liga a chave 2 e a gente carrega o capacitor 2. E aí então a gente fecha as duas e aí vai ter os dois capacitores carregados e a tensão de saída vai ser bem maior. E bom, com o experimento realizado, a gente conseguiu um pico de tensão de 14 volts a partir de uma tensão principal que oscilava em, e chegava a mais ou menos 3 volts com o piezo. Aqui a movimentação do piezo ela vai subindo a tensão. Como eu disse, a gente chegou a um pico de 14 volts em um certo momento. E com a média que a gente conseguia manter de maneira constante uns 13 e um pouquinho. Bom, finalizando agora essa parte mais explicativa do experimento, eu vou voltar aqui para o vídeo para a gente falar um pouco. Eu achei interessante que quando a gente tentou várias vezes esse experimento, a gente tentou mais de uma vez e na primeira com capacitores muito pequenos. E a gente só conseguiu fazer esse multiplicador funcionar corretamente com capacitores enormes. Você pode ver aí essas partes azuis. É, Mesmo a gente tendo usado mais de 10 capacitores pequenos, não chegou à mesma capacitância desses grandes, que eram coisa de 1000 vezes maior do que os menores. Pessoal, querem falar alguma coisa? Acho que errou Só ali na fonte de alimentação, né? Que não. Ou tá certo? O quê? A fonte de alimentação. Ah, como assim? Não, é porque eu tinha conversado aqui com os meninos antes perguntando da fonte de alimentação e a fonte de alimentação é o piezo, então você não tem a tensão certa de 3 volts. Ah, mas eu falei que oscilava, então. Ah, então tá bom. E falei que era um piezo e tal.
Mas ela chega a um máximo de 3 volts mesmo, se você ficar apertando sem o coisa. Beleza, então. Ok, então, voltando. Alguém quer falar sobre... Aliás, alguém quer pontuar mais alguma coisa antes de a gente passar para o próximo? Só complementar aquela parte que você falou sobre o tamanho dos capacitores. Com o pequeno a gente chegou a pico de 6 volts e uma média Sim. de 4 mais ou menos. Uhum. Pois é, mesmo com um múltiplo muito grande, a gente não conseguiu o mesmo efeito com 4 capacitores grandes. Sim. Então, ok. Passando então para o próximo experimento, que é o da balança capacitiva. Pode passar. Bom, a balança capacitiva é um experimento onde a gente faz literalmente uma balança de pesagem com, com o conhecimento teórico dos capacitores. Então, o, o funcionamento dela vai ser voltado para os capacitores variáveis. Esses capacitores eles são bem comuns no nosso dia a dia, embora muitas pessoas não tenham toda essa familiaridade. Por exemplo, o nosso teclado, ele funciona graças a um capacitor variável. E, bom, essa capacitância desse tipo de capacitor ela vai ser obtida dependendo da área das suas placas, da natureza do material dielétrico e também da espessura entre essas placas. Todas essas propriedades, como a área das suas placas, elas podem ser variáveis. Existem capacitores variáveis e que as placas elas mudam de direção, diminuindo então essa área em comum, fazendo com que também essa capacitância seja variável. No caso do nosso experimento, o que foi variável mesmo foram as espessuras entre as placas. Então, a gente utilizou uma esponja como dielétrico e quando colocado um peso em cima, a espessura da esponja ela diminuía. Então, aumentando a capacitância do nosso capacitor, emitindo um sinal um sinal que pode ser convertido, por exemplo, na variação de massa que está sendo colocada ali. Como está escrito ali, né? Portanto, alterando essa espessura, é possível identificar mudanças na capacitância, permitindo obter respostas a essa alteração. E foi o que a gente fez. Através de algumas medições pontuais, a gente conseguiu gerar um gráfico que nos mostrasse, né, o aumento dessa variação. Pode passar. O capacitor utilizado foi um capacitor fixo tradicional, duas placas planas e um dielétrico no meio. Pode passar. As placas utilizadas foram placas. Pode voltar. As placas utilizadas foram placas de zinco, e o dielétrico utilizado foi esponja. Pode passar. Bom, a gente utilizou do Excel para fazer a verificação da massa e também, como nesse caso, o Scilab para geração do gráfico e fazer diferentes plotagens. Bom, o que teoricamente está por trás dessa balança capacitiva? A esponja, quando ela é espremida, ela vai ser deformada em regime elástico. Ela não vai manter aquela deformação após a retirada da força que está sobre ela. Então, como ela está em regime elástico correspondendo à lei de Hooke, a gente pode assumir que essa deformação e a resposta dela também vai corresponder a uma curva que na realidade é uma reta. Então, fazendo essas medições pontuais, levando em consideração que pode ter erro experimental, como aconteceu ali, os pontos eles não estão numa curva retinha, tudo certinho,
Mas fazendo essa aproximação linear, a gente consegue ter uma ideia da relação entre a deformação da esponja e a capacitância, podendo então fazer essa relação com a massa e obtendo esse resultado. Pode passar. Essa é a nossa balança capacitiva. A gente pode ver ali as duas placas de zinco e no meio a esponja. O material a ser pesado ele era colocado em cima dessa placa de zinco, pressionando a esponja e passando também o sinal para o capacímetro que está ali atrás. Pode passar. Aqui nós temos a imagem do experimento inteiro. Pode passar. E a resposta que o capacímetro recebia quando aplicada uma força. É isso. Alguém tem alguma coisa para falar? Então pode passar. Ok, então. Ai, peraí. Pronto. Perfeito, então. A gente pode passar para o experimento da rigidez dielétrica do ar. Oi, gente, boa noite. Agora a gente vai ver sobre a rigidez dielétrica do ar, né? Mas antes disso, antes da gente saber sobre o nosso experimento que a gente fez, a gente vai entender sobre o que é rigidez dielétrica, né? A gente entende que todos os materiais que a gente tem na natureza, eles têm a capacidade de conduzir corrente elétrica. Só que eles são subdivididos em algumas categorias, como os condutores, isolantes e também os semicondutores. A gente vai entender cada um por partes. Os condutores, eles apresentam grande quantidade de elétrons, desculpam, que estão fracamente ligados aos núcleos atômicos. Por isso que a gente favorece muito a condução da corrente elétrica. Já os semicondutores, eles precisam de um estímulo externo, como pode acontecer por meio das altas temperaturas, para que seus elétrons estejam excitados e a gente assim possa conduzir corrente elétrica. Já os materiais isolantes, eles também são conhecidos como os dielétricos, eles têm seus elétrons muito ligados ao núcleo atômico. Por isso que é muito difícil a gente formar a condução de corrente elétrica nesses materiais, porque eles estão muito presos. Só que, no entanto, em meio a tudo isso, existe um valor máximo de campo elétrico no qual os materiais isolantes eles possam se tornarem, a se comportarem como condutores, o que permite assim que eles possam conduzir corrente elétrica à vontade. Esse valor ele é específico para cada material. Então, cada material tem um seu valor específico e ele vai depender da sua espessura. E isso é dado como nome rigidez dielétrica. Pode passar, Arthur. Sobre a ruptura da rigidez dielétrica do ar, que é o que a gente vai ter foco agora. O que acontece na ruptura dielétrica do ar, ela também é responsável pelas descargas elétricas atmosféricas, aquilo que a gente tem ideia como os raios. Só que, vamos entrar a fundo um pouco sobre isso. O atmosférico, ele é um meio isolante, e ele apresenta uma rigidez dielétrica em torno de 3 vezes 10⁶ volts por metro. Só que quando o campo elétrico atmosférico ele entre as nuvens e o Sol, eles atingem valores próximos, as moléculas do ar elas são ionizadas e assim ele torna o ar um meio condutor. Por meio também do efeito de Joule, que vai ajudar nisso, a corrente elétrica formada no ar, ela causa um grande aquecimento. Isso também é responsável pela dilatação dos meios gasosos, produzindo as ondas sonoras que são os nossos trovões. Assim, também mais moléculas, eles têm seus elétrons arrancados e eventualmente ficam livres e eles são capturados também por outras moléculas ionizadas. Com todo esse processo, a gente também tem a emissão de luz e aquilo que a gente tem pelos relâmpagos. E foi um pouco disso que a gente fez no nosso experimento que vai ser visto a seguir. Pode passar, Arthur. A gente fez, assim, aqui é um pouco da representação de como a gente poderia fazer a ruptura dielétrica do ar, né? Só que no próximo a gente tem o nosso videozinho do experimento. Pode passar, Arthur. Aqui a gente tem o nosso experimento, que a gente fez também pelo multiplicador de tensão para poder ajudar.
E com isso, a gente ali no lado esquerdo tem como ver algumas faíscas também. E a gente conseguiu também, por meio dessa corrente elétrica que é gerada, poder acender um pequeno LED que é visto lá num pequeno LED branquinho também. Por meio do multiplicador de tensão e também da ruptura da rigidez dielétrica do ar, que foi vista nesse experimento. Pode voltar e coisar de novo. Isso. Tá vendo? Ó? Aí ele começa a acender um pouquinho por conta da corrente elétrica gerada ali. Isso. É isso mesmo. Pode passar. Obrigado. É interessante que até uma coisa comentada na aula, quando a gente fez esse experimento, é que é semelhante a uma antena, né? A transmissão da energia elétrica, ela é feita através do ar por esses cabos cobertos com folha de alumínio e encontra o outro cabo de folha de alumínio e aí ele passa essa diferença de potencial pela lâmpada, que é o funcionamento muito semelhante a uma antena, porém ele é extremamente ineficiente e rústico, por isso que é só uma lâmpadazinha e sem nada muito sofisticado funcionando lá. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? Bom, então Não. passemos para o próximo experimento, que é o da simulação das linhas de campo. Matheus, já é a parte já é a parte da simulação. Sim, Vamos lá, eu aí eu vou vou. passar a transmissão aqui para Matheus. Vou parar a minha. Certo. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui para gerar. Transmitir só uma tela. Saúde! Obrigado. Saúde. Tá transmitindo já a tela? Estamos vendo aqui. Tá assim. Ah, estranho, não apareceu para mim no coisa. Ah, então tá todo mundo vendo as duas esferas, né? Só para confirmar? Perfeitamente. Certo. Voltando. A pedido do professor, a gente deveria realizar a simulação de todos os experimentos do vídeo que ele passou até o minuto 25. Isso compõe no total 5 simulações, e a primeira que eu vou apresentar é a de duas esferas. São duas esferas gêmeas feitas de alumínio, cada uma com um raio de 5 milímetros, totalizando um diâmetro de 10. Uma das esferas é conduzida com 10 volts e a outra vai representar o ponto neutro. A partir disso, a gente pode inferir uma simulação dos campos. Só um minuto, cometi um errinho. Vou botar o plano primeiro. A partir disso, a gente pode inferir uma simulação dos campos vetoriais sobre as esferas e ver como ele se comporta a transmissão de energia. Para visualizar melhor, eu vou fazer uma animação aqui rápida. Opa, desculpa, só um minuto. Fazer uma animação da. E a simulação bugou. Aí foi. Aqui a gente pode ver como os campos vetorais se comportam ao longo de toda a esfera. Pausando aqui, indo para o próximo. Só um minuto, por favor. O próximo experimento é bem semelhante, só que ao invés de usarmos duas esferas, vamos usar duas barras de alumínio em paralelo. Elas também possuem as mesmas dimensões e estão posicionadas de forma igual.
Tendo a confecção daqui da simulação, a gente também pode aplicar animação sobre ela dos campos vetoriais. Só um segundo, por favor. Aqui. Vamos aplicar elas a todos os objetos. E a gente pode ver como o campo vetorial vai da barra que recebe a voltagem para a barra que está sendo o polo negativo. Eu vou aplicar aqui a mesma animação para todos os... Opa, perdão. Para ver ao longo de toda a barra. Só um segundinho. Vou colocar aqui mais ou menos 20 passos. E aqui a gente pode ver como o campo vetorial se comporta ao longo de toda a barra, sempre sendo transmitido do polo positivo ao negativo. Partindo para o próximo. Aqui temos a mesma barra, só que entre elas foi colocada uma gaiola de Faraday, composta por... Só um segundinho. Composta por alumínio, material condutor. E, a partir dessa construção, a gente pode ver como os campos vetoriais se comportam sobre eles. Opa, desculpa, eu esqueci de selecionar o plano em que a simulação ia ocorrer. Aplicamos novamente a todos os objetos e aqui a gente pode ver. Como entre uma barra e outra, entre a barra positiva e a negativa, tem uma gaiola de Faraday, podemos notar que no centro dela não tem nenhuma condutividade. Novamente aqui eu vou aplicar uma animação, só para ver ela durante todo o percurso. Vou colocar aqui em 20 passos e foi. Bem, tendo isso, vamos partir para o próximo, que é o mesmo experimento, mas o objeto vai estar formando a gaiola de Faraday é para o material não condutor, sendo aqui no caso, deixa eu só confirmar, a borracha. Tendo um objeto construído, a gente pode aplicar, perdão, os planos primeiro, a simulação em em todos os objetos. E aqui a gente já pode ver de cara que como o campo vetorial se comporta dentro da gaiola de Faraday em um material não condutor. Aplicando aqui perdão, a animação, também vou colocar em torno de 20 passos. Ok. Estou carregando um pouquinho. Foi. Aqui vocês podem notar que a corrente fica presa dentro da gaiola. Bem, indo agora para o próximo. E o último. Abre. Aí. Ok, certo. Esse aqui é basicamente uma agulha magnetizada contra uma placa de alumínio. A agulha aqui, a ponta da agulha aqui foi representada por um cone e tendo a construção feita, podemos aplicar a simulação. Perdão. Vamos aqui. Eu já coloquei o plano. Só um minuto. Errinho aqui. Vai. Só um minuto, eu vou fechar esse daqui e abrir ele novamente. Vai ter algum erro. Só um segundo, por favor. Tá fechando. Aí. É só um segundinho, tá abrindo aqui. Todos estão vendo? Só para confirmar? Certo.
Estamos sim. Escolhemos o plano e aplicamos a simulação a todos os objetos. Aplicamos aqui a todos e foi. Vou virar aqui um pouco a imagem para ficar mais fácil de visualizar. E a partir disso a gente pode inferir uma animação sobre o campo. Novamente vou colocar aqui 20 passos e apertar em OK. Carregando a simulação. E aqui a gente pode ver como o campo vetorial se comporta em direção à placa de alumínio. Vou virar aqui para ter uma melhor visualização. E essa foi a nossa última simulação do vídeo. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Só uma coisa que eu lembrei agora e que eu queria acrescentar, mas não nessa parte. Na parte da balança, é que durante os nossos testes a gente conseguiu precisão na medição apenas até, se não me engano, Matheus, me corrigir se me falha a memória, 150 gramas. Depois, a gente perdia muita precisão e a medição ficava muito errada. A gente supõe, conversando lá com o pessoal, a gente supõe que é porque a esponja, em um determinado momento, ela começa a deixar de ter deformação só elástica e começa a ter deformação plástica. E aí ela vai manter a deformação, com uma determinada tensão aplicada. E aí ela mantendo essa deformação, perde a propriedade de voltar e a gente conseguir medir os outros pesos. Só complementando, após 150 gramas, algumas medições que a gente fazia tinham um erro de até 40 gramas. Então, nossa balança tem uma precisão boa ali até em torno das 150 gramas. É porque o material da esponja ele começa a resistir mais às trações, né? Em determinado momento. E acaba interferindo nas medições. Perfeito, então, essa é a nossa última apresentação, nosso último estudo. Então, pessoal, querem pontuar alguma coisa no final? Se não quiserem, já podem ir se despedindo. Da minha parte, não. Hum. Também não. Bom, então, por mim também não. Gente, muito obrigado pela atenção de todos. Então, a gente encerra por aqui a nossa transmissão. Muito obrigado pela atenção e até o próximo experimento.